Olá, advogada, todos aqueles operadores do direito e o público que acompanha o mundo jurídico. Hoje nós estamos aqui no projeto Ampla Defesa, num ambiente mais que especial, na Faria Lima, em São Paulo, para podermos conversar uma prosa muito saudável e produtiva com os doutores Marcelo Rua e Luiz Henrique, para falarmos sobre o direito, as tecnologias que permeiam o direito e a atualidade da advocacia. São advogados trabalhistas e empresários do direito de sucesso, e eu também, como empresário do direito e advogado na área previdenciária, quero poder recebê-los aqui com imensa alegria e satisfação. Então, fiquem para poderem ouvir e visualizar essa boa conversa, essa boa prosa jurídica, que pode muito engrandecer o seu dia a dia, a sua advocacia, e para aquele que ainda é estagiário do direito, quem sabe num futuro próximo não possa usufruir do que vão aprender com esse diálogo. Uma alegria muito grande, doutor Marcelo Rua, doutor Luiz Henrique, e que nós possamos hoje compartilhar um pouco da nossa caminhada, da nossa trajetória na advocacia. Seja bem-vindo, doutor E já Marcelo tem tempo, Rua. hein? Ave Maria. Quantos anos de advocacia, doutor? 24 de 2001. 24, né? Vai fazer 24. Comecei a advogar em 2001. Já nem lembro nem quando, né? Já prescreveu. Pedrão, obrigado aí pelo convite, tá? Espero que aí o pessoal goste da nossa conversa, bate-papo. E aí vamos falar um pouquinho aí de advocacia, um pouquinho de futuro, como é que vai ser a advocacia do futuro. E aí tentar engrandecer aí com o nosso papo e um pouquinho de conhecimento que a gente tem aí. Muito bom, doutor Marcelo, muito feliz com a presença. Doutor Luiz Henrique também seja muito bem-vindo e acredito que não tem os 21 anos do doutor Marcelo. Não, ele só tem 21, não. ele só tem 21, né? Quase a idade. O que eu tenho de OAB. INSS, ele tem de idade. Não, mas é uma honra estar aqui, Pedro. Obrigado pelo convite. Acho que hoje a conversa vai ser muito produtiva. Então vamos falar um pouquinho do futuro da advocacia, o passado, o futuro e o presente, né? Também, importante. Acho que vai ser um papo bacana para pessoal que está assistindo aqui hoje. Então vamos conversar um pouquinho, né? Falar um pouquinho do futuro, um pouquinho da tecnologia que hoje já é bastante presente no mundo jurídico, né? Muito bom, doutor Luiz. E começando já o gancho da sua fala, da tecnologia, do direito trabalhista também, que é a sua área, eu gostaria que trouxesse um pouco para os nossos ouvintes como que é o seu dia a dia da sua advocacia, se utiliza bem a tecnologia, como que a tecnologia permeia o seu mundo jurídico, o seu dia a dia, se ela é necessária, se ela é importante, se ela mudou algo na sua advocacia. Bom, Pedro, eu já venho de uma advocacia nova, né? Então, praticamente já nasci com essa questão de tecnologia dentro do mundo jurídico, né? Mas eu não me imagino sem ferramentas de gestão, por exemplo, como a DVBox, ou até mesmo o chat jurídico que a gente utiliza no dia a dia do escritório, porque é importante, né? Para ter um bom atendimento para o cliente, até a gente se basear no dia a dia do que a gente precisa fazer. Porque, digamos assim, o escritório tem muito processo, e se você não tiver um mínimo de organização, de gestão interna, e isso a gente se baseia junto com a tecnologia, a gente vai ficar maluco, né? Então, sem a tecnologia hoje, eu acho que o advogado não faz nada mais. É importante, é presente no nosso dia a dia constantemente. E os impactos na sua advocacia, doutor Marcelo? Hoje, não só advogado, empresário do direito, né? Que investe em tecnologia, investe em sistema. Tem que investir, né? Tem que investir. Dinheiro é bom, né? Nunca é demais. Não, faz parte aí do dia a dia, né? E hoje a gente começa o dia abrindo, né? Praticamente 3 telas, né? Uma aqui é a DVBox, né? Outra aqui, o Workspace, e uma que a gente deixa para fazer algumas coisinhas do Google Docs ali, para a gente manejar. Mas sem a tecnologia, hoje é impossível a gente trabalhar. E aí essas ferramentas ajudam muito a gente no dia a dia. E, claro, sem elas hoje é impossível controlar a quantidade de processos que a gente tem, né? Principalmente, e para quem tem uma quantidade mais significativa, é impossível hoje trabalhar sem um sistema jurídico. E modéstia à parte, a DVBox
é a referência aí pra gente, né? Tem que vender o peixe, né? O doutor Marcelo Rua é sócio do ADV Box. Para quem não me conhece ainda, sou o Pedro Idazi. Acabei emocionado aqui em sentar nessa cadeira que o meu sócio, Daniel Guerra, jornalista, que conduz o podcast Ampla Defesa, tem conduzido com maestria, mas hoje estou recebendo os doutores. Um episódio diferente hoje, né? Um episódio diferente. E já começamos embalados. Mas o Pedro também é advogado, advogo numa advocacia de volume e vejo que a tecnologia ela é de fundamental importância, seja para que possamos tratar os dados daqueles clientes de forma mais pontual, a gestão processual também. E hoje essas ferramentas que estão chegando com a participação da IA, no sentido desde do atendimento ao cliente, né? Nós temos uma ferramenta muito utilizada também, que é o chat jurídico, para o atendimento ao cliente. Bem como os redatores, a questão da triagem feita também por inteligência artificial, ela passa a ser uma peça fundamental, né? Se nós não fizermos a utilização dessas ferramentas e a atualização no nosso dia a dia, o advogado fica para trás, ele não consegue acompanhar essa evolução. As funcionalidades, principalmente dessa, digamos assim, da gestão, hoje em dia, se o advogado não pensar nisso, falar de forma bem clara, né? O advogado antigo que recepcionava... Servia o cafezinho. Servia o café, batia aquela prosa e tal. Infelizmente está ficando cada vez mais raro. Por quê? Porque a gestão, a tecnologia começam cada vez mais a encampar esse tipo de advogado. Por quê? É tudo muito dinâmico, seja na tecnologia, seja no próprio direito, né? E esse advogado artesanal vai ficar em extinção, já está em extinção, né? Esse advogado aquele advogado de família tal, vai ser cada vez mais raro. Por quê? Porque é isso, gestão, tecnologia, que nem o meu escritório, né? A gente advoga assim mais para massa, né? Hoje em dia a gente tem time de atendentes, tem time de gestão, tem pessoas de marketing, tem pessoas de rede social, tem gestor de projeto, que mais? Que tem assim, tem um grupo de estudos, controller jurídico. Controle jurídico. Então, para ter essa base gerencial, cara, é muito trabalho. Tem que enxergar o escritório como uma empresa, né? E suas divisões, seus setores, porque mais do que nunca essa gestão, hoje o advogado ele não basta só a entrega do serviço jurídico, né? Não, mas isso também acho que é importante até para o cliente, porque o que acontece? A tecnologia veio também para a gente melhorar a entrega do advogado para o cliente em si, né? Exato. Hoje é muito mais ágil, não só o serviço do advogado, mas o judiciário tende a andar mais rápido, né? Com a tecnologia, com o aumento da tecnologia, embora isso ainda seja um problema, né, no dia a dia, mas a realidade é que as coisas, conforme a tecnologia avance, o judiciário também se adapte nesse sentido, né? Hoje, por exemplo, o TJ de Minas, eles já usam inteligência artificial na parte interna deles. Então, assim, eu acredito que isso vai virar uma coisa a regra e a gente precisa se adaptar, não só o advogado, mas também a própria justiça brasileira em si, no geral. Na área trabalhista, que é a área dos doutores, não só ela, né? Porque eu sei que atua em outras áreas, mas o que nós temos visto, desde o atendimento ao cliente até o peticionamento, eu lembro ainda, sou da época do processo físico, né? Hoje já não tem mais. Isso, é uma boa pergunta. Muita gente não sabe que o processo antes era aquele calhamaço, aquele livrinho grande, né? Na Justiça do Trabalho eu não lembro se era capa rosa, que nem a da Justiça Federal. Não, era branca. Era né? branca e cinza, né? Branca Mais e ou cinza. menos. E isso nós sabemos que já acabou tem um tempo. Mas, por exemplo, no previdenciário, hoje a totalidade dos requerimentos, na verdade, acho que com raras exceções, ela é feita virtualmente também. E muitas vezes a concessão do benefício, o seu benefício, ele é concedido em questão de minutos, porque do lado de lá, do lado do INSS, é um robô que analisa aquele requerimento administrativo. Agora, já na área trabalhista, tem tido essas ferramentas de protocolo, de cálculos,
ferramentas de recepção do cliente, quando o cliente chega, uma pré-triagem com a ajuda de inteligência artificial? Sim, nesse primeiro atendimento já tem semelhante às outras áreas, né? Mas na parte trabalhista ainda é muito difícil parametrizar tudo. Então a IA atua basicamente quando é repetitivo, parametrizado e tal. Na trabalhista é muito difícil, porque o mesmo cliente, ele tem 80 demandas juntas ali, que vem, é uma informação, e nenhum é igual. Por mais que ele às vezes trabalhe na mesma empresa tal, nunca é igual, é sempre um cálculo Que diferente. muda a data de entrada, a data de saída, o salário. Aí sempre tem alguma coisa, uma particularidade, você tem que atender com calma, extrair informação. E a IA, nisso, a IA vai ser difícil substituir o advogado ainda nessa situação. A gente tem muita dificuldade ainda de parametrizar, de fazer a inteligência artificial para a elaboração de peças, né? Ainda não é fácil na trabalhista. Às vezes aparece alguma coisa nesse sentido, mas assim, aí não vamos ver. É bem difícil, a gente tem muito prompt, claro, ajuda, mas mais para as peças de andamento, né? Agora, uma petição inicial, um recurso, uma um defesa, RO, uma réplica. A réplica na trabalhista, né? Eu não sei se... apontamento de cartão de ponto, eu não tem quero como ver. colocar IA para fazer isso hoje em dia. Apontamento, eu que sou do time dos caminhoneiros, a leitura ali do diário de bordo, com o tacógrafo, com pegar ali a diferença da hora essa e tal, são muito nuances ali de cabelos brancos que a gente vai aprimorando e tal. No dia a dia. Ainda acho que para a área trabalhista ainda vai ser um pouco complicado. E fora que na trabalhista também a gente trabalha muito com audiência, né? E a audiência é extremamente dinâmica, cada audiência é uma novidade. Então, assim, por mais que você converse com o cliente, aí na hora as coisas não saem do jeito que você imaginava, né? E assim Agora, vai ser difícil um pouco. Em relação à conversa com o cliente, nós temos visto muitos sistemas que acabam enviando o andamento processual, avisam, parabenizam o cliente na data do seu aniversário, trazem o cliente mais para próximo do advogado. Isso os doutores entendem que é algo que ajuda também na gestão do escritório, esse diálogo com o auxílio da tecnologia? É muito importante isso, Pedro, porque, por exemplo, é uma coisa repetitiva no dia a dia do advogado, por exemplo, informar o cliente do andamento de um processo. Às vezes o cliente... eu não sei você, mas eu informo assim, o cliente constantemente sobre o andamento de processo. Não é sempre que tem aquela manifestaçãozinha simples que eu vou lá e informo ele, ó, fizemos uma manifestação hoje. Quando são questões pontuais do processo de grande relevância, que eu acho que é interessante o cliente ter ciência daquilo, a gente informa. Mas se caso o cliente informe hoje pra gente no escritório, questione como é que tá o andamento do processo, não é o Luiz ou a Maria ou o Joãozinho que explica como é que tá o andamento do processo. A gente tem uma IA interna dentro do chat jurídico, né, que ela informa, o andamento do processo tá assim, assim, assado. Então ela meio que já dá um relatório, ela puxa lá do nosso banco de dados e informa para o cliente como é que está o andamento do processo em si. Como é que você faz lá, Marcelo? Eu não faço, mas vou já assinar essa IA aí, que vai me ajudar bastante. Mas a gente também nos pontos chaves, a gente avisa o cliente, a gente explica, a gente marca a reunião, tal, olha, aconteceu isso no seu processo, o resultado da sentença é esse, o resultado do recurso é esse, o resultado do cálculo é esse, então as questões mais pontuais. E a gente deixa muito claro também, a gente também na contratação, a gente faz o onboard e explica para ele, né, como é que vai ser os andamentos do processo, os principais atos, já fala que, esses processos vão demorar tanto tempo, então não adianta você criar uma expectativa que tem o seu tempo, tem a sua maturação. E a gente estudou, qual que é a dor do cliente? Achar que ele tá para receber, achar que o processo vai sair rápido. Então a gente mapeou essa dor, tal, e a gente baixa um pouco a expectativa dele para ele já entender como é que funciona. Isso diminuiu muito, né, a questão de clientes insatisfeitos, clientes que criam uma expectativa que não existia, né? E a gente tem
assim, sei lá, há muito tempo que a gente não tem nenhum tipo de reclamação nesse sentido de andamentos e tal. A gente sempre mantém ele Ó, isso é próximo. muito importante, o cliente ter ciência do que está acontecendo com ele, né? Sim. Para os advogados e advogadas que nos assistem, os estagiários, os operadores do direito, é muito importante entendermos que o cuidado com o cliente é o que vai fazer o diferencial na nossa advocacia. A advocacia, ela busca um resultado, mas o caminho para se atingir esse resultado, se ele for um caminho leve para o cliente, com muita informação, com muita orientação dessa caminhada, a gente sabe como advogado que a justiça é lenta, né? Então, o cliente bem orientado vai fazer o nosso nome caminhar muito e termos sucesso na nossa profissão. E aqui, os advogados que aqui estão são bem-sucedidos nas suas áreas e é importante compartilharmos isso, que esse diálogo com o cliente constante durante a sua jornada é muito importante. Antigamente, né, cara, a gente, na nossa conversa, o diálogo com o cliente, o que era? Era vir no escritório, bater papo, tomar um café e tal. Hoje em dia não tem mais isso, né? A gente vai partir até para a sede só online lá no escritório, porque assim, faz 4 meses praticamente que a gente não recebe um cliente no escritório. Não, e eu sou da antiga, né? Isso é da uma sede pergunta física. importante. Hoje, o doutor enxerga a advocacia, a questão online, virtual, como autossuficiente. Ela, por si só, o atendimento online hoje, no seu caso específico, e acredita que em outros casos também possa ser suficiente para exercer a profissão, não tem tanta necessidade presencial, ou ainda não chegamos a tanto? Vamos caminhar Eu para acho isso. que depende do local que você está, tá certo? Como eu estou em São Paulo, as pessoas em São Paulo, principalmente pós-pandemia, se acostumaram muito com o home office, né? Hoje o pessoal aqui em São Paulo, ele habita muito mais essa... eu não consigo ir, vamos fazer uma reunião online? Posso te ligar? Então acontece muito isso. Aqui em São Paulo mesmo, a gente tem sentido essa dificuldade de fazer o atendimento 1 a 1. Eu não sei se no interior chega a ser assim, porque eu acho que no interior é mais fácil o deslocamento e tal. Sim. Mas aqui ninguém quer, né? Então, antigamente, já antes até da pandemia, a gente já vinha, né, mais ou menos, né, nessa pegada. E aí eu falava, pô, vem aqui no escritório. O cara fala, eu vou. Não caía. Eles vinham Aí por ele telefone. passava na esquina seguinte, achava um outro advogado, entrava lá e fechava o contrato com ele. O meu vinha mais como era, indicação, muita indicação e tal, o cara me procurava. Mas assim, funcionava muito, eu trabalhava muito com motoboy, né? Não, peraí, que o meu motoboy vai buscar as suas coisas aí. Aí o cara mandava o motoboy lá buscar as coisas, então, o cara nunca ia. Tem um monte de cliente aí que eu atendi, fiz audiência, o cara recebeu, o cara nunca foi no escritório. Nunca foi. É engraçado isso, porque tem clientes que nos contratam, nós prestamos o serviço, entregamos o serviço e não nos conhecem pessoalmente, né? Então, a tecnologia permite isso. Agora, no meu caso, que sou muito voltado à previdência social, né? Não só INSS, mas como regime próprio de previdência também, quando se trata do idoso, principalmente aquele que já é aposentado, que busca a revisão da sua aposentadoria, ele tem preferido ainda o presencial quando possível. Quando está muito distante, o escritório onde eu trabalho e resido é Goiânia e Goiás, apesar de atuarmos em todo o Brasil. Mas quando é um cliente de outro estado, ele até que aceita, e aceita com bons olhos o atendimento virtual. Mas lá de Goiânia é difícil não ir na sede. O idoso ainda quer o Depende contato também físico, do tipo, né? o tipo de cliente, né? Acho que o idoso, ele gosta mais dessa advocacia mais antiga também, mas eu acho que a gente já vê essa mudança também acontecendo nessa parte de previdenciária no escritório. Mas não é aquilo que você falou. Digamos assim, uns 60, 40, o pessoal gosta de ir ainda no escritório. Puxando esse gancho do atendimento ao cliente, do contato direto com ele ou por meio digital, eu gostaria de saber se os doutores estão passando por tentativas de golpe do advogado, uso indevido da imagem, porque eu tenho notado, o escritório nosso passou muito por isso, e passa, acredito que todos nós passamos. Mas o fato de ter uma proximidade com o cliente evita que ele caia no golpe.
e que usem os nossos nomes também. Gostaria que o doutor Marcelo pudesse falar um pouquinho sobre isso, sobre se sofreu golpe já. Isso é ou todo cliente dia, toda sofreu. semana, né? Assim, a primeira coisa que eu recomendo todo mundo fazer, claro, é criar um onboard, onde está assim, os números oficiais do escritório são estes, ponto, né? A gente também toda hora trabalha na rede social, olha, não cai no golpe, não existe esse tipo de situação, é golpe, olha, ninguém vai pedir dinheiro para liberar seu alvará. E explica, aliás, já tá meio batido esse golpe, né? Mas assim, Acontece ainda ainda. acontece. Infelizmente. Eles ainda tentam, né? Mas eu acho que ainda já a pessoa, graças a Deus, já tá mais Até porque a ciente mídia disso. também repercutiu É, bastante repercutiu. isso recentemente. Eu acho É, que muita gente não imaginava que isso acontecia, mas graças a Deus a mídia em si, né, recentemente tem trabalhado a nosso favor, né? Nesse sentido. Agora essa questão é bem isso, né? Eu graças a Deus tive pouco problema de cliente ter esse tipo de situação. Cair no golpe, né, digamos assim, mas toda hora, volta e meia, lá minha fotinha no Zap aparecendo, olha, seu dinheiro tá para ser liberado e tal, volta e meia aparece. No escritório, pelo menos uma vez por dia acontece. Acontece. Uma vez por dia, cara. Embora a gente trabalhe isso ainda, é um pouquinho... Fica um recado para todos os nossos ouvintes, porque o projeto Ampla Defesa nasceu com esse intuito, né, de informar sobre os nossos direitos, nossos deveres e trazer para a sociedade, aproximar a todos nós o direito no dia a dia. Então fica um recado para que você, ouvinte, não caia em golpes de golpistas se passando por seu advogado, sua advogada, pedindo dinheiro para liberar alvará, para liberar RPV. Muitos ligam ou mandam mensagem falando que a sua sentença saiu e que para liberar o dinheiro em 24 horas tem que pagar um valor X, Y ou Z. Não caia nessa, procure o seu advogado. Se não o conhece presencialmente, busque nas redes sociais o seu telefone, tenha calma, seu endereço. Tenha calma. Né? Tenha calma que promessa... Entre em contato pelo contato que você fechou, os contratos Se você perdeu o contato oficial, vai lá na rede social, no Instagram, vai no site do escritório. No seu próprio contrato também tem aquele documentinho lá no rodapé, o telefone, o endereço certinho. Aí entra em contato por aquele telefone, porque para garantir que você de fato esteja falando com o advogado. Isso. Porque acontece muito isso hoje em dia. Não caia em promessas de lote no céu, né? Lote na lua. Exatamente. Agora, doutor Marcelo Rua, você... Peraí, segura que eu quero fazer uma provocação para vocês dois. Certo. Eu, particularmente, eu fico um pouco indignado com, por exemplo, o Jus Brasil. Vamos falar por o nome das empresas. Jus Brasil e Escavador, que dão os maiores problemas. E da onde que esses golpistas colhem essas informações. Na verdade, eles pegam o diário oficial, repostam ali no Jus Brasil e na Escavador. Até que ponto a tecnologia veio para ajudar a gente? Até que ponto a tecnologia veio para ajudar e até que ponto existe a tal da publicidade nos processos? Porque, assim, tem o princípio máximo lá, que é esse dever de publicidade, até é um ato administrativo, tem que ser público e tal. Mas até que ponto essas empresas têm esse direito de republicar todas as informações? Porque os golpes vêm daí. Assim, eu particularmente, não só essas empresas, mas o TJ em São Paulo também, quando você entrava no processo, você não tinha que inserir nenhuma informação, por exemplo, um documento seu. Eu acho que, assim, essas empresas vieram para ajudar a gente, mas elas pecam ainda nesse trabalho em não ter agora, por exemplo, para a pessoa visualizar o processo, ela tem que inserir um documento ali ou fazer alguma coisa um registro acesso, que de fato ela entrou ali, para que isso fique registrado no sistema, para que iniba essa questão de golpes no dia a dia da advocacia. Porque, gente, tá demais isso. Eu não sei você, mas assim, a parte do TRT, na parte trabalhista aqui, o PJE, fica marcado quem entra no processo em si. Mas mesmo assim, a pessoa consegue ainda, se o processo não tiver em segredo de justiça, ver através do Jus Brasil, do escavador da vida, e aí consegue ainda aplicar esses golpes. Então era importante esses sistemas colocarem essa informação, de deixar um cadastro, alguma coisa assim, para inibir isso. Não só deixar o cadastro, mas banir aqueles que não têm vinculação nenhuma com os processos e que fazem buscas rotineiras no processo de outros advogados. Por exemplo, tem casos de processos no nosso escritório que tem OABs que nos visitam diariamente no processo, advogados,
consultando aquele processo. Qual é o intuito dele? Se ele não faz parte nem da advocacia do autor ou do réu, o que ele está buscando de informação? E aí, quando um cliente acaba sendo vítima de uma tentativa de golpe ou caindo no golpe, nós vamos buscar de onde veio essa informação. Será que foi daquele advogado que não tinha nenhum compromisso com o processo e visitou? Agora, é importante nós falarmos que às vezes não é nem um advogado que está acessando, é um terceiro que usou o acesso dele. O token, de alguma forma, ele conseguiu. Para falar. Então, essa reflexão é muito importante e nós tentarmos buscar soluções para isso. Acho que o registro de quem visita o processo é muito importante, mas também medidas coercitivas para proibir aquele que não tem compromissos com o processo. Não digo não deixar o processo público, mas será que um advogado só, com um token, precisa visitar milhares de processos diariamente que não são dele? O que ele está buscando com isso? É informação, são dados. É dados, ele tá pegando dado, colhendo dado. Então, é realmente, para quê? Para que isso? Porque, às vezes, até uma pessoa física no Jus Brasil, você consegue fazer lá, já tudo, cara. Eu acho um pouco demais, cara. Uma situação é um estudante de direito, um advogado que quer consultar um processo para aprender uma jurisprudência, para pegar algum tipo de modelinho para melhorar o seu conteúdo, enfim. Estudar mais. Agora, drasticamente, visitar todo o tribunal em busca de dados, isso não pode acontecer. Não, o Luiz tem o mesmo problema que eu tenho. A gente é da trabalhista, né? E aí o cidadão entra com uma ação trabalhista qualquer, cobrando o que é dele, né? Ninguém entra com uma ação para cobrar o que não é dele, né? Sim. Esse é o primeiro princípio, né? Aí ele vai passar numa entrevista, num outro emprego qualquer, o cara puxa. Nossa. Ele não busca em lugar nenhum, ele vai no Jus Brasil, às vezes até no Google. Aí tá lá no Jus Brasil, que o cara entrou com ação trabalhista. Aí a empresa que é meio estranha, já gosta de fraudar, já não contrata esse cidadão. Quando a empresa é séria, tá nem aí se o cara entrou com ação trabalhista ou não, né? Mas quando é essas empresas meio, né? Aí já cria essa resistência com o cidadão. Por que o Jus Brasil tem esse acesso? Por que tem essa liberdade? Isso me incomoda mesmo, né? Porque acaba criando uma lista contra o reclamante, contra o trabalhador, que fica com receio de entrar com a ação. Isso seria uma próxima pergunta, mas já antecipou ela. O trabalhador, isso trazendo para a área do dia a dia dos doutores, ele hoje ainda tem receio de ingressar com a ação e ficar manchado no mercado de trabalho? Isso acontece ou não? Hoje, lá no escritório internamente nós já tivemos alguns problemas em relação a isso, da gente fechar o contrato, aí o rapaz pensar, se pegar algum documento, solicitar algum outro documento, ele fala, doutor, pensei bem, não quero entrar com processo, que minha carteira vai ficar suja, eles falam até assim, né? Minha carteira vai ficar suja, não tem como. Então, entendeu? Então é difícil às vezes. A se pesar, né? O direito social, o direito que deve ser buscado ali do trabalhador, que vai trazer uma dignidade para ele, mas também perante o mercado de trabalho, algumas profissões ainda são repreendidas por buscar os seus direitos. E isso só beneficia uma pessoa, a empresa que comete a coisa errada. Porque isso prejudica o advogado e o cliente que de fato queria garantir o seu direito e não pode porque vai ficar com medo da carteira ficar suja. É complicado isso. A gente... É rotineiro, toda semana acontece isso, né? A gente, às vezes, o meu público, às vezes, tem ação lá de 100 mil, 200 mil reais e tal. Aí o cara fala assim, ixi, Maria, fiquei sabendo que o meu patrão tem relacionamento com a outra empresa que ele vai falar. Eu falo assim, difícil. Eu falo, não vai acontecer isso, porque assim, tanta coisa, o dono não vai ter tempo de ficar investigando quem tá com a ação. Tal. É tão interessante essa fala que na matéria previdenciária, que é a que eu gosto e atuo, nós fazemos previdenciário não só para o INSS, mas para os regimes próprios de previdência, para o servidor público. O servidor público, ele fala também algo parecido com o reclamante no direito do trabalho. Ele fala assim, eu não vou entrar contra o município, ou contra a União, ou contra o Estado, com medo de perseguição, com medo de ser realocado em outro órgão. Então, a justiça, cada vez mais nós, operadores do direito, temos que conscientizar
seja os nossos clientes, no meu caso, servidores públicos ou aposentados do INSS, no dos doutores na Justiça do Trabalho, conscientizá-los que a busca pelo direito nada mais é do que algo justo, algo legal, e que quem tem que sofrer as consequências de receber essas demandas é aquele que lesou o direito, aquele que negou o direito a uma hora extra, a uma aposentadoria mais correta, a um período de descanso remunerado que não foi pago, né? Isso acho que é muito importante pontuarmos isso. Eu acho que principalmente quem trabalha, já fica a dica aí, pessoal que trabalha na Justiça do Trabalho, né, com os operadores, com os reclamantes, basicamente com os reclamantes, criar a conscientização disso. Empoderar ele, que ele tem um direito, que ele pode correr atrás. Porque muitos reclamantes, primeiro, tem o receio, claro, né? Segundo, é totalmente desconfortável, sejamos francos. É desconfortável pro reclamante entrar com uma ação. Ainda é desconfortável. Por quê? Mal ou bem, eles identificam você como uma autoridade, assim, né? Você é um advogado. A gente tenta quebrar essa barreira, né? Dessa proximidade. Mas eles enxergam você com uma certa autoridade e tal. Tem alguns, inclusive, que tem até medo de ir até o fórum. Porque, querendo ou não, a gente fica todo dia no fórum, se acostuma. Mas pra aquele senhorzinho, pra aquela senhorinha que nunca foi no fórum, é um ambiente hostil, querendo ou não, né? Hostil, é muito hostil. Ele fica desconfortável. Aí chega numa audiência, é tratado de forma hostil. Como se ele fosse o acusado, né? Não, pelo acusado, porque ele já chega e fala assim, meu Deus do céu, ai, doutor. Aí chega cara, é hostilizado eu vou mesmo. Confidenciar que fiz 2 audiências trabalhistas na vida somente. Por isso que você é uma pessoa mais normal. A gente já não é mais, a gente passou. Se eu contar as histórias da Justiça do Trabalho... O ambiente é tão hostil que até o advogado se sente oprimido em alguns casos. Com certeza. O magistrado trabalhista... não estou aqui criticando a magistratura em geral, mas o trabalhista em si, a impressão que dá é que ele é mais duro do que o de costume, ou é mais rígido nos procedimentos do que o de costume, e acaba por inibir aquelas pessoas que lá estão. Uma justiça que deveria ser mais informal, mais leve, acaba não sendo, e não é regra geral também, né? Claro. Mas as 2 experiências que eu tive não foram muito boas. Você não, vários, né? Várias pessoas, assim. A gente tem até... já vou antecipar, já pediram para eu lançar o curso de audiência trabalhista. Eu vou fazer esse curso de audiência trabalhista de tanto que eu apanhei. Né? De tanto que eu já criei umas costas que já levei litigante de má fé, tem várias coisas assim. De tanto que eu apanhei. Mas, claro, hoje não apanho, não tenho mais receio, mas... Quantas pessoas não têm receio de fazer uma audiência trabalhista? Porque há uma principalmente certa um jovem advogado que chega sai da faculdade agressivo às vezes. Aí a gente pergunta assim, por quê? Pra que isso, né? Não sei, cara, por que disso. Não sei de onde que surgiu essa cultura. Essa cultura, mas assim... a gente entende que o trabalho do juiz ali na Justiça do Trabalho é muito cansativo, são muitos processos e tal. Mas não se justifica isso. Não precisa disso. Né? Com certeza. O mundo jurídico e o mundo real nosso sendo mais leve, as coisas acontecem com mais fluidez. Né? É uma relação de ganha-ganha, ganha ambas as partes. Eu lembro de um querido magistrado, amigo meu, lá de Corrente do Piauí, um juiz federal chamado Dr. Jamil de Jesus, que quando ele deixou a magistratura para ir para a advocacia, ele tinha unanimidade, os 2 lados da moeda gostavam dele. Por quê? Porque ele levava com leveza, era justo. Então, eu acho que esse é o ideal, que deve ser buscado. Né? Aliás, tem um juiz lá, acho que ele está em São Caetano ainda, o seu nome ainda, Pedrão lá também, Pedro. É isso, cara. Ele leva com leveza, com calma, com tranquilidade. Pô, é uma pessoa... que não teve o privilégio que a gente teve de poder estudar, né? Não tem essa abertura que a gente teve. E para ele, principalmente o reclamante, é um ambiente desconfortável. Ele não tá ali. Cara, prestar depoimento perante um juiz é difícil, pesado. cara. É pesado. Com certeza. E aí, às vezes, a gente vê umas atrocidades mesmo, né? Agora, doutores, deixa eu voltar a chave um pouquinho aqui para
atendimentos, e o Dr. Marcelo Rua falou da exposição nas mídias sociais, né? Como que os doutores veem isso? O Instagram, o Google Ads, o Facebook Ads, o TikTok, o seu dia a dia da advocacia, na advocacia e como empresário do direito, qual é a sua relação com as mídias sociais? Utiliza apenas como lazer para mostrar fotos em família ou é uma ferramenta de trabalho? Para mim é só ferramenta de trabalho, né? Eu sou... Olha que eu vi uma dancinha aí do TikTok. Dança do caminhoneiro, né? Faz parte da estratégia do marketing, segundo a marqueteira ali. Mas é ferramenta de trabalho. Eu não gosto de me expor, eu não gosto de expor minha família, não posto nada nesse sentido, não vou postar. Para mim é ferramenta de trabalho. Mas eu posto do meu dia a dia, né? Acabei de postar a fotinha que a gente tá aqui, já postei lá no Instagram. Mas é para o trabalho. Eu me reservo esse direito de não expor minha família, porque eu não quero. Acho que não precisa, mas eu estou falando, eu particularmente. Eu não preciso postar que eu estou tomando um café, eu não preciso postar que eu estou comendo não sei o quê, que eu estou no restaurante. Eu acho que não faz sentido para mim. Mas como ferramenta de trabalho, hoje não existiria escritório, confesso que não existiria escritório se não tivesse rede social, né? Todos os clientes hoje basicamente vêm da rede social, né? Todos vêm disso. E na sua opinião, doutor Luiz Olha, Henrique? eu particularmente sou um pouquinho contrário com o Dr. Marcelo falou, porque eu também gosto de mostrar um pouquinho o lado pessoal na rede social, porque isso, querendo ou não, também pessoas se relacionam com pessoas. Então, se você mostrar um pouquinho o seu lado pessoal, ali você um pouquinho com a família, uma viagem, eu acho que não faz um problema. Não é um problema, né, no caso. Mas envolvendo a parte jurídica, que nem ele falou, que envolve o trabalho, eu acho que é muito importante isso aí a gente fazer, não só atrás de novos clientes, mas sim na questão de conscientizar a população. Porque, inclusive, voltando na questão do golpe, é um ponto que a gente tem que conscientizar eles, né? Mas, por exemplo, mostrar quais são os direitos deles, quais são os deveres deles, eu acho que é importante a gente trabalhar, é como se fosse um trabalho social nosso para a sociedade em si. E isso, querendo ou não, eu acho que isso é muito importante para o advogado em si. Entendeu? Não sei a sua visão, Pedrão. Qual que seria a sua visão em relação a isso? Nós temos acompanhado muito as mudanças do Código de Ética e Disciplina da OAB, desde lá do provimento 205, se não me engano, que ainda 2021, precisam mudar, né? mas já mudou bastante coisa, né? Tem sido atenuado e possibilitado cada vez mais a divulgação informativa nas redes sociais. Até parabenizar o nosso presidente da OAB Goiás, Dr. Rafael Lara, por ser um guerreiro aí nessa atualização, nessa busca para que se possa liberar maiores informações. É um direito do advogado, quem sabe no futuro próximo, de postar as suas vitórias judiciais, as suas sentenças, porque, minha opinião, é muito injusto que nós possamos ganhar uma decisão judicial que muda o rumo das coisas, que entrega ali uma aposentadoria, uma revisão de benefício. Tem casos que um aposentado ganhava 2 mil, passou a ganhar 10 mil reais, 15 mil reais. É injusto que nós não possamos escancarar isso e mostrar para o restante dos aposentados que se encaixam naquela situação, que possam ganhar esse direito a esse benefício. Então, na minha visão, eu acredito que tem que cada vez mais ser possível essas divulgações, sejam tanto do nosso ambiente familiar, do dia a dia, para aquele que queira postar. Eu também sou mais reservado nesse aspecto. Para quem me segue no Instagram, vai ver muita foto que a gente não é tão bonito, né? de pescaria, que eu gosto de pescar, e de trabalho, né? Mas eu acredito que seja muito importante, doutor Marcelo, que cada vez mais seja possível o advogado demonstrar o direito ao cidadão. E também o Poder Judiciário. Eu sinto muita falta do Poder Judiciário de divulgar as decisões judiciais. Existem muitas decisões judiciais que garantem o direito ao cidadão. Tem decisões em ações civis públicas, decisões coletivas, que deveriam ser escancaradas para aquele idoso lá do Nordeste, para aquele trabalhador rural do Sul e Sudeste que tem direito a determinada situação, possa entender o seu direito. Mas se ninguém leva a ele, se ninguém informa, como que a sociedade vai
poder utilizar e buscar os seus direitos. Para que você tem uma ação civil pública se as pessoas não ficam sabendo? Não ficam sabendo. Não existe um portal para divulgar isso. Ou E até cabe mesmo hoje aos advogados trabalharem essa divulgação. Ou até mesmo levando para um outro lado, que eu acho que é muito mais importante, até mesmo eventuais golpes. Isso tinha que ser divulgado em ampla. Ser autorizado para ser divulgado de forma ampla. Por exemplo, golpes, crimes, enfim. Para as pessoas ficarem conscientes do que está acontecendo envolvendo o mundo jurídico nesse sentido, porque isso um dia ou outro pode chegar e acontecer com você também. Gostei da fala de forma ampla, doutor Luiz, pelo nome do nosso projeto. Projeto Ampla Defesa. mesmo. Justamente para que nós tenhamos voz. Voz para levar ao cidadão comum ou ao advogada que quer se aperfeiçoar no seu dia a dia, conquistar novos conhecimentos, que ela possa nos escutar, nos ouvir, para poder melhorar no seu dia a dia. Eu gosto de fazer provocações. E o pessoal lá de Goiás é bom nisso. A Thaís Inácia, né? Grande conselheira. Influencer, né? A primeira influencer conselheira, né? E membro também do nosso grupo G10, que é um grupo de advogados que buscam conhecimento aqui em São Paulo, na pessoa do Dr. Cristiano, né? Ela é uma colega parceira do G10. Eu gosto de fazer provocações, vamos lá. Então, assim, pegando de volta ali a sua fala. A tal da publicidade do resultado de uma ação. Então, digamos que você obteve sucesso no resultado, tem um sucesso numa ação, tal. Atualmente você não pode postar, tá certo? A quem que vai prejudicar? Quem se beneficia disso? Se você postar aquilo ou não. Quem que vai ficar prejudicado se você postar isso? Quem se beneficia disso? Eu acho que a sociedade acaba saindo prejudicada. A OAB proíbe, mas a quem é prejudicado é a sociedade. Por quê? Porque um advogado que estudou, batalhou, tal, teve um resultado positivo, um resultado favorável, um resultado significativo, não pode divulgar. Aí acaba um outro advogado que não tem a mesma competência que você, que não foi atrás, tal, acaba sendo contratado fazendo um serviço muitas vezes que não é qualificado, né? Exato. E acaba prejudicando, acaba favorecendo esse que não se esforçou tanto, não interessa o motivo, não vamos entrar nesse mérito, não teve oportunidade, não é isso. Mas não teve o mesmo esforço que você, acaba privilegiando ele em detrimento a você. Com certeza. E é uma reflexão, doutores, que eu ainda gostaria de complementar no seguinte sentido. O Brasil hoje é um dos países de maior número de processos judiciais do mundo. Então, às vezes, essa restrição de divulgação, a restrição seja por parte da OAB ou do próprio Poder Judiciário, que não publiciza. Mas eu postei no Diário Oficial. Quem lê Diário Oficial hoje? O cidadão comum. Se você quer contar o segredo, publica no Diário Oficial. Ninguém vai Pelo ficar amor de sabendo. Deus. Então, o cidadão não sabe chegar lá. Será que não é uma forma também de que o cidadão, sem estar consciente dos seus direitos, ele não busque os seus direitos, e isso seja um fator de controle do acesso judicial, controle, nós podemos dizer até de uma negativa jurisdicional, porque quando não se informa a população, ela não consegue buscar os seus direitos. Então nós temos que fazer uma reflexão mais aprofundada nisso, porque aquele papo de que não se pode publicar a decisão, porque senão só grandes escritórios teriam mercado, dominariam o mercado, prejudicariam o pequeno. Tem espaço para todo mundo, Pedro. Esse papo eu acho que não cola mais. Nós precisamos verificar a raiz do problema, por que não se divulga. E eu acredito que realmente, se divulgar, se pudermos, nós advogados, divulgarmos nossas decisões judiciais, o volume de processos aumenta e aumenta consideravelmente. Porém, a partir do momento que o Poder Judiciário tem decisões duras contra aqueles que praticam práticas ilegais, levianas, a justiça acaba sendo mais leve, diminui-se o número de processos em todas as áreas, né? Então, uma reflexão muito importante é essa da divulgação. Existem alguns tabus dentro da OAB, né? Eu não consigo entender, né? Como é que essas coisas ainda existem hoje. Em pleno 2025. Em pleno 2025 e tal, essa situação. Às vezes eu percebo que a OAB quer controlar para não ter grandes bancas, né? Assim, pequenos players dominando o mercado. Claro, é relevante. Tem muito advogado. Cara, mas são normas que não dá para entender.
Eu não consigo entender a razão da OAB evitar esse tipo, entre aspas, de publicidade. Porque assim, realmente só beneficia... Mas aí eu levo para um outro ponto. Diga-me. Se o problema é esse de concentrar os processos em grandes bancas e prejudicar o jovem advogado, o menor advogado, a gente precisa também fazer uma outra reflexão. Por que existe tanta abertura de faculdade em todo lugar? Às vezes, muitas vezes dessas faculdades sendo o ensino muito ruim, formando advogados ruins, infelizmente. Acho que a OAB precisa também, junto com o MEC, verificar isso, porque assim, constantemente ocorre um aumento de universidades, de universidades abrindo o curso de direito e muitas das vezes com um ensino muito ruim. Então, acho que assim, também cabe essa reflexão a esse ponto, porque é difícil, assim, a gente percebe muitas das vezes que a gente procura estagiário, quando o estagiário vem, não é um estagiário qualificado, a gente vê que às vezes também a gente tem que moldar muitas vezes o profissional, porque a faculdade não molda, né? Com certeza. E eu gostaria de puxar o gancho da sua fala, doutor Luiz, em dois momentos. O primeiro, em relação ao último pedaço da fala, da qualificação do estagiário, do profissional de direito. Gostaria que os amigos falassem, assim, na visão de vocês, como que o profissional de direito hoje ele pode se qualificar ainda mais, né? Antigamente era comprando coleções de direito civil, de direito penal. Hoje, com essa tecnologia toda, basta só estudar o vade-mecum ou não? Tem que... Posso pegar o ganchinho ainda no assunto anterior? Que eu Pode, vamos voltar. Acho relevante. Depois a gente fala do estagiário do curso. Vamos lá. Qual que é o comportamento de um consumidor atual? Esquece a advocacia. O que um consumidor atual, antes de comprar alguma coisa, antes de comprar uma roupa... Ele vai pesquisar. Obrigado. Ele vai pesquisar. Aí ele pesquisa, o que ele faz? Google, ChatGPT, ChatGPT, YouTube... Google, como é que é? Avaliação no Google, blá, blá, blá. Aí ele vai lá. Aí, quando é uma mercadoria, uma loja tal, tá lá em destaque. Alguma coisa assim, tal. Compre aqui. Chamar atenção, tal. O que a gente pode fazer pra falar que a gente é bom? Com Desculpa certeza. falar, mas eu sou bom pra cacete no que eu faço. Mas aí quem fica sabendo? Não sei. Talvez meu cliente que me contratou. O colega dele que acaba ouvindo uma indicação. A reclamada que O tomou. parente. Então assim, eu não posso falar que eu sou bom. Assim, aí a pessoa, a gente não tem, a gente fica de mãos atadas. E aí o cidadão, repito, meu cidadão, meu reclamante lá, que o cara já foi sacaneado na empresa. Aí é aviltado ali no momento ali tá com aquela situação de vulnerabilidade. Cara, ele tem dificuldade de contratar um advogado. Então, assim, pra ele contrata o primeiro que vê, às vezes, porque ele quer se livrar daquilo. Ele Só quer resolver o problema dele. Cara, ele quer passar o problema pra gente resolver, pra outra resolver. Ele não chega, ele não consegue pesquisar. Você consegue, a gente, não é só na área do direito, né? A gente, por exemplo, médico. É difícil hoje também a gente pesquisar. Parte de estética é muito difícil. Confiar somente pelas informações rasas complicado. Nós deveríamos, quem sabe até a própria OAB poderia ter, se não um ranking, mas uma forma de publicizar o trabalho de cada advogado, da sua área, né? Os advogados trabalhistas terem uma forma de serem acessados de forma mais fácil, os previdenciaristas, os civilistas. Precisa se repensar nisso. É muito importante que o acesso à justiça ele não seja somente na hora de se protocolar uma ação ou da condução da ação, mas o acesso à informação. Sem uma informação correta, sem conhecer o seu direito, nada acontece. Eu acho que muito importante isso. Tá bom. Era isso que eu queria falar, desculpa. Te cortar. Esquecendo o estagiário pra lá, mas não desmerecendo ele. Bom, sobre o acesso à justiça. Na justiça do trabalho, o advogado trabalhista, ele enfrenta alguma dificuldade hoje no acesso à justiça? Por exemplo, só pontuando aqui da matéria previdenciária, o juiz acaba exigindo
comprovante de endereço em nome do autor, exige procuração atualizada com menos de 3 meses ou 90 Sim. dias, exige muitas vezes documentos que o nosso Código de Processo Civil ele não traz como documentos necessários. Essa pergunta que eu faço, e já provocando, é para saber se a advocacia trabalhista tem sofrido também com as restrições do acesso à justiça que outras advocacias têm tido, como a previdenciária e a do direito do consumidor. Eu, aproveitando o que você falou, Pedro, eu ia falar que não tinha essa dificuldade, mas assim, até semana passada eu achava que não. Mas semana passada me chegou um processo onde a empresa tomou revelia porque não foi em audiência, até então tem que analisar o processo em si para saber se de fato está correto ou não, mas o processo vem em segredo de justiça. E aí a empresa recebendo a carta de citação no seu endereço, não tinha a senha do processo para entrar no processo. Como é que o cara entra no processo? Para ver o que aconteceu? Que acaba que é uma negativa de Exato. jurisdição, né? Não tem um E aí, acesso pleno. nesse caso específico ainda, a empresa era em outra cidade. Como é que ele conseguia acesso ao processo? Ele tinha que mandar alguém lá no fórum solicitar, juntando uma procuração em nome da empresa para solicitar o acesso em si, né? Mas no caso hoje a gente consegue já de forma virtual, mas nesse caso específico era uma pessoa de idade. Então, assim, eu não podia nem juntar a procuração sem ter contrato fechado com ele, porque eu não sabia o que era o teor do processo em si. Então, assim, foi uma dificuldade tremenda pra gente conseguir analisar aquele caso. E a pessoa não morava lá, não era nem uma pessoa jurídica, era uma pessoa física, né, que contratou uma doméstica. Então, assim, é muito diferente em cada caso para caso. Mas, assim, recentemente foi esse problema que a gente sentiu em tese de conhecimento dos processos na trabalhista. Fora isso, eu acho que não tenha nenhuma dificuldade. Eu não sei se você tem esse problema. A pró-reclamante não tem essa dificuldade, porque, Sim. assim, ainda tem muito a pessoalidade na Justiça do Trabalho. Tá? Ou seja, todo processo tem uma audiência, né? Sim. É raro o processo trabalhista sem audiência. Então, de qualquer forma, existe uma segunda checagem na hora do momento da audiência, né? Você pede os Apresentação de documentos, documento. Existe também já distribuí processo sem procuração, tal, não precisava, tal. Aí no momento a lei o permite, O né? juiz abre Poder, prazo para juntar depois. Se pode protocolar Às uma vezes ação na acaba até iminência de esquecendo. perder o direito, se o direito vai precluir, o advogado ele tem o direito de postular no Poder Judiciário sem procuração. Sim. Agora, muitos magistrados endurecem muito a interpretação legal sob a alegação de que existem demandas supostamente predatórias, que o STJ já julgou que não tem advocacia predatória, ou sob a alegação de que tem muitos processos para julgar. O magistrado está lá para julgar e, graças a processo, é que ele tem possibilidade de ter o emprego público dele, o serviço público. Então, acredito que tem que ter uma parcimônia nesse. Acho que esses fala. argumentos, né? Não dá para acompanhar o relator, né? Não dá. Na Justiça do Trabalho não tem acontecido muito isso isso aí não tem, de litigância predatória, de... Porque é muito difícil a Dificuldade de repetitividade acesso. dos casos, né? Não é tão E simples. não poderia deixar de perguntar, notadamente para vocês, doutores, que são advogados trabalhistas e que passaram pela reforma trabalhista, se pós-reforma trabalhista, que hoje já não é tão nova mais, se diminuiu o número de clientes trabalhistas ou se ainda tem muita demanda na Justiça do Trabalho hoje, qual a visão de mercado dos doutores? Não, assim que entrou a reforma trabalhista, houve uma queda drástica, né? A gente teve um impacto aí de, sei lá, não lembro mais da época, né? Mas de uns 40%, 50% de um momento para o outro, né? E aí foi se restabelecendo. Existia muito problema, principalmente quando entrou a reforma, da questão da sucumbência, né? A sucumbência era um limitante muito significativo. Aí depois caiu a sucumbência, melhorou isso. Mas a reforma, de qualquer forma, diminuiu a quantidade de processos trabalhistas, né? Isso aí não tem como negar. Diminuiu, mas não falta cliente para o bom advogado hoje em trabalhista. dia não falta não cliente falta. para nenhum tipo de advogado. Não. Só vai faltar cliente se de fato você for ruim. Mas mesmo assim, o ruim ainda acaba sendo impactado, como o Marcelo disse. Porque chega a pessoa lá
que não sabe se o cara é bom ou ruim e acaba fechando o contrato com ele e só vai descobrir que o cara é ruim no final. No momento ali que acontece. Infelizmente. Não tem. O que impactou para a justiça, para os advogados trabalhistas, né, o pró-reclamante, primeiro foi isso, realmente o juiz de trabalho. Depois o e-social. Também atrapalhou muito os advogados trabalhistas. Por quê? Porque antigamente a empresa fazia muita falcatrua ali na rescisão e tal. E aí a gente pegava depois da rescisão, via muita coisa errada e acabava cobrando. Como é tudo eletrônico, fica muito mais difícil esse tipo de, entre aspas, falcatrua, né? Então, fica tudo documentado agora, né? Para caminharmos para os nossos finalmente. Mas já? A conversa tá boa, né? Aproveitar. Espero que possamos repetir a dose. Então, com certeza. Você alegria, pagando o jantar, eu volto amanhã. Alegria reencontrar com os meus amigos. Mas eu gostaria de ouvir de cada um uma visão hoje do que é possível, na verdade, não do que é possível, mas do que é necessário para que o advogado tenha sucesso na sua profissão. Estou perguntando isso aos doutores, porque são advogados de sucesso. Considero o doutor Marcelo Rua, o doutor Luiz Henrique, como advogados de sucesso. E sucesso, para mim, não é só o financeiro, mas é o sucesso pessoal, é ter realização na sua profissão. Porque dinheiro, trabalhando, se ganha, se conquista. Mas gostaria de que deixasse uma palavra sobre isso. O que é o sucesso para você, doutor, e como atingi-lo na advocacia? Vixe, Maria, tem mais 1h30, não? Isso aí dá para... Essa pergunta dá um podcast inteiro, com certeza. Eu acho que assim, o reconhecimento do sucesso para mim é o seguinte. Primeiro, claro, a gente tocou no assunto dinheiro, claro. É significativo, óbvio, que assim, quem não gosta de dinheiro é maluco. É maluco ou hipócrita, né? Sejamos francos, né? Mas não é só isso. Para mim, o resultado que eu tenho no escritório são os retornos, os feedbacks, as vidas que eu transformei, as casas que eu comprei, né? Não eu, mas os meus clientes compraram, né? O cara comprou um carro, o cara, eu não tinha nada, agora, sei lá, eu consigo ter um carro para ser Uber, eu comprei uma casa para minha família, eu comprei um caminhão. Cara, isso não tem preço, né? Isso, eu montei minha adega, obrigado. Isso, eu falo lá que a gente eu até brinco, né? Que o escritório, ele transfere renda, né? Então, ele tira daqui para cá. Isso eu acho que é um grande sucesso. Né? É tão importante essa fala sua que eu vejo e escuto muito meu pai, que também é advogado, o doutor George Daz, lá em casa, falar desde pequeno isso. Que duas áreas, apesar dele ser criminalista, mas duas áreas que ele reconhece como fundamentais à sociedade e a busca pelos direitos sociais é o direito do trabalho e o direito previdenciário. Porque acontece a transferência de renda, leva-se dignidade e renda a quem não tem. Então, e quem de fato foi prejudicado, né? De fato foi prejudicado. Então, é muito importante quando se conquista um direito trabalhista, quando se conquista uma aposentadoria, uma pensão, um salário maternidade, para aquele que estava desassistido. Isso é um direito e muda aquela realidade. Parabéns, doutor, pela sua interpretação do que é sucesso. Eu acredito que tenha sido sincera a fala. Sem dúvida, né? Nem tá nem pra... Essa aí não tá programado, né? Aliás, não tem nada programado. Foi livre espontânea vontade aqui. Mas é isso. Pra mim, sucesso é isso. Assim, e sucesso é ter uma boa família. Eu acho que uma pessoa de sucesso não precisa de grandes coisas, né? Não precisa de grandes materialidades, né? Você, tipo, não perde alguma coisa, aí você se dá conta. Eu tive um episódio, não vou nem entrar, né? Mas recentemente você fala assim, cara, como eu sou feliz, né? Chego em casa, esposa, filho, tem uma casa, estão lá. É isso que é felicidade, né? Fantástico. E o doutor Luiz? Bom, eu acho que assim, o sucesso hoje na advocacia, o que traz o sucesso, na minha visão, é principalmente você trabalhar com ética, não passar ninguém para trás, você se dedicar aos seus clientes, né? Continuar se mantendo atualizado, que é importantíssimo, e principalmente dar o seu melhor, porque sem isso, eu acredito que não só você vai ser prejudicado, mas também vai prejudicar não só a vida do seu cliente, mas a família dele. Então, digamos que você influencia uma cadeia inteira, né, de pessoas, e isso
é o que eu verifico como um sucesso. Se você quiser ter sucesso na sua profissão, né, na advocacia, você precisa trabalhar nesse sentido, seguir nesse caminho, porque com certeza Deus vai te ajudar e seus esforços também. Conduzir de forma correta Com o certeza. trabalho, não fugir do feijão com arroz, né? Seja correto, tem que estudar na advocacia, não tem como. Aquele Todo que dia a para lei de muda, estudar, para no tempo. Eu faço aula até hoje. Eu participo de um grupo de direito do trabalho, grupo de estudo de direito do trabalho. Aula segunda, terça e quarta. 1 hora por dia. Algo que me marcou na sua fala hoje, doutor Marcelo, e que isso é importante nós compartilharmos para todos, foi a fala de que tem um grupo de estudos no escritório. No nosso escritório também tem grupo de estudos, tem mentores, para que nós possamos cada vez mais evoluirmos. Porque se parar de estudar, nada do que nós estamos falando aqui acontece. Particularmente lá no escritório a gente tem nosso grupo de WhatsApp, né, dividido por áreas, mas o grupo geral também, qualquer novidade que acaba saindo de grande repercussão das demandas que nós atuamos no escritório, nós compartilhamos com nossos colaboradores, né, e também internamente a gente tenta se aperfeiçoar para entregar o melhor para eles, seja um curso, seja uma pós-graduação, enfim, a gente sempre tenta entregar o melhor para eles, porque isso, querendo ou não, é um benefício pro escritório e pro nosso cliente. Fantástico. A gente tem a gente faz orçamento lá no escritório, né? A gente tem uma dotação orçamentária lá no escritório por ano, né? Então, assim, a gente deixa caixa separadinho para caixa separado. Então, assim, o ano que vem, a Carol que sabe dos números, a Carol do financeiro. Mas eu acho que é 5 mil, 6 mil por mês livre pra gente gastar com cursos, né? Isso é muito importante. A gente fez um curso, a minha controle está fazendo um curso de recurso de vista, acho que a gente pagou, são 5, 6 aulas com o ministro, não lembro o nome do ministro, é ela que está fazendo, mas acho que foi 20 pau. 20 pau para fazer recurso de revista. É significativo. É significativo, né? Não é... Tem muita gente que não ganha isso num ano, né? Não ganha no ano, mas foi o... Cara, mas é investimento. Esse grupo que eu também... Cara, eu acho que é R$1.500 por mês também que a gente faz. É muito importante. A atualização, ela é necessária e o que nos trouxe aqui hoje, a Faria Lima, é justamente também nós fazermos parte de um grupo de estudos, um grupo de negócios da advocacia e a trajetória nossa de trabalho que tem que ser compartilhada, porque com certeza cada um na sua profissão atingimos o sucesso pontual no que fazemos. Doutor Marcelo Rua, com grande alegria, agradecer a sua presença aqui no Projeto Ampla Defesa. Queria que deixasse suas redes sociais para quem quiser saber um pouco mais sobre o seu dia a dia, sobre os seus projetos, e já deixar um convite para nós falarmos posteriormente em outro momento, e também junto ao doutor Luiz Henrique, sobre a estrutura em si do escritório, porque a conversa caminhou para rumos proveitosos e nós não conseguimos falar um pouco do SDR, do closer, do comercial. São questões mais internas, né? internas. Do dia a Quem sabe dia. o próximo bate-papo nós possamos fazer sobre. Com prazer. Mas como que te localiza aí no Instagram? Já faz parte do próximo podcast. Já vou falar. Eu tenho um Instagram que é para clientes, né? Então, assim, ninguém pode ouvir, mas eu bloqueio os advogados. E eu tenho a minha de advogados, né? Que eu tô começando a fazer essa mentoria de advogados. Para quem quiser me seguir lá, marcelorua.m-a _a, marcelorua.m_a de M&A. E aí é só me seguir lá. Aí eu vou ter os conteúdos para advogados, né? Mas os outros do escritório não vou nem passar, porque não adianta. A marqueteira fala assim, não põe advogado, não pode. Tá certo. E Bom, você, doutor Luiz Henrique, já te agradecendo obrigado, também eu que a agradeço o presença. convite, Pedrão. Só chamar que a gente vem com o maior prazer. Meu Instagram na rede social lá é luiz_ferreira.dv. Acho que é isso mesmo. Luiz_dv é luiz_ferreira.dv. Isso mesmo. Muito bom, doutor Luiz. Não posso deixar de falar o meu Instagram também, para quem queira me seguir, para quem queira saber sobre aposentadorias e revisões de benefício. Nós temos falado lá de forma constante. É @PedroIdazi, Idazi com H. Espero poder sentar nessa mesa mais vezes,
vez que hoje estou auxiliando o jornalista Daniel Guerra, meu querido primo e sócio, que conduz o Ampla Defesa com muita alegria e um trabalho belíssimo. O Daniel Guerra precisa ficar de olho, né? Porque senão você vai tomar o lugar dele. Que é isso. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, Valeu, até obrigado, mais. viu?